E aí, meus amigos, tudo certo? Mais um vídeo neste canal, maravilhoso pra gente falar de Copa do Mundo, um tom um pouco já de retrospectiva dessa Copa do Mundo no vídeo de hoje, um dia sem jogos, né? Mais um dia sem jogos, hoje segunda-feira, ontem domingo não tivemos jogos nesse pré-semifinal de Copa aí acontecendo. Antes de tudo, eu tô esquecendo de pedir isso durante os últimos vídeos, faz um favorzinho pra mim, se inscreve no canal e deixa o like, ajuda a gente bastante, certo? Dá aquela força pro trabalho continuar, pra gente continuar produzindo e tentar crescer aí, tentar fazer as coisas acontecerem. Hoje, vamos falar dos jovens que surgiram durante essa Copa do Mundo, nomes que a maioria de nós não conhecíamos, eu pelo menos, que acompanho o futebol igual um maluco, não conhecia boa parte deles. Deixa eu até olhar aqui. Cara, eu conhecia, assim, 2 nomes, se muito, Enfim, e surgiram nessa Copa como jogadoraços que vão para grandes clubes europeus, não do nada, porque quando você vê os caras na Copa, aí você fala, peraí, deixa eu olhar o que eles estão fazendo no clube. Eles estavam fazendo coisas grandes nos clubes deles, dadas as devidas proporções do tamanho dos clubes, etc. Mas fazendo grandes campanhas e grandes temporadas, enfim. Vamos falar bastante de alguns nomes dessa Copa do Mundo. Outro aviso, hidrate-se, tá? É bom demais. Vamos lá, eu vou começar. Coloquei de 2 em 2 aqui os nomes. Tem 2, 4, 6, 8 nomes. Os dois primeiros, o primeiro acho que é o mais badalado, assim, acho que dá pra se dizer. Dá uma limpadinha no óculos aqui porque tá difícil. Acho que é o nome que mais ficou famoso, mais conhecido nessa Copa do Mundo, que vai sair com a maior venda dessa Copa, que é o Yan Diomandé, da Costa do Marfim. Junto com ele coloquei ali o Christ Inal Oulai. O nome do cara é Christ, de Jesus Christ. Gostei muito. Enfim, assim, cara, vamos começar pelo Diomandé. Eu tenho dificuldade de falar desse moleque desde que eu li a carta que ele fez para a irmã dele, porque quando eu vi aquilo ali, meu irmão, eu olhei assim, eu falei, caraca, mano. Tipo assim, ele pode chegar a um patamar do futebol mundial, assim, ele já vale 100 milhões de euros, principalmente depois dessa Copa que ele fez. É capaz que ele chegue num patamar que aí eu vou assistir jogos, eu vou ter que vir aqui fazer críticas e etc, eu não vou nem conseguir. Porque depois que ele fez aquela carta pra irmã dele, mano, eu li aquele bagulho, é uma das coisas mais tristes e bonitas que eu li na minha vida. É um bagulho assim, um sentimento absurdo. E para além disso, mano, que jogadoraço de bola, velho. Cara, eu nunca vi um jogador jogar nas duas pontas com o mesmo nível, assim, com tanta facilidade, sabe? Eu acho que estão surgindo nomes assim no futebol mundial, o Doué da França é um nome assim, joga no Paris Saint-Germain na direita, joga na esquerda e mantém o nível. O Diomandé, eu prefiro ele na esquerda, mas só que é mais assim, por uma questão de o cara jogar com o pé invertido, ele tem mais facilidade para finalizar mais vezes a gol. Só que ele joga dos dois lados muito bem, mano. Ele gera muita chance dos dois lados. E eu acho que quando a gente olha a estatística de chance criada, grande chance criada, não é só a estatística, ela tira só aquele lance, a ponta do iceberg, assim, que é aquela que o cara coloca o outro na cara do gol, que dá um cruzamento na cabeça. Só que o Diomandé, ele gera perigo tanto, mas tanto, que ele gera várias chances, mini chances, assim, durante o jogo com muita frequência. Cada vez que ele pega na bola, é um cruzamento rápido que entra, que se alguém desvia, é gol. É uma bola para trás que se finalizar direito vai entrar. Então, assim, é um cara, é uma volúpia dele jogando assim, que toda hora que ele pega na bola, você fala, vai sair alguma coisa, alguém vai ter chance de fazer o gol pra Costa do Marfim, porque ele joga muito. E o Oulai é o motorzinho desse time, cara. Com quantos anos que ele tem? Até não tem que 19, 20 anos. Joga no Trabzonspor da Turquia, deve sair de lá antes de começar a temporada, se Deus quiser, inclusive, pra gente ver ele nos centros maiores, com mais frequência. Cara, o Oulai joga muito. Tecnicamente, fisicamente, cara, correu 10 km por jogo na Copa do Mundo. Eu tenho umas anotações aqui de alguns números. Faz primeiro volante, faz segundo volante, e o que mais me chamou a atenção quando eu tava lendo os números, porque você vai olhando, e eu uso o SofaScore pra ver a boa parte dos números, né? Você olha alguns jogadores assim, e aí você vai vendo as porcentagens de acerto no passe dos diferentes setores do campo e etc. Cara, o Malandro tem 90% nos passes no campo defensivo, e aí você fala assim, pô, no terço final, que seria ali o último terço do campo, a intermediária ofensiva, etc., tende-se a cair o nível, né? É um setor do campo mais pressionado. O cara tem 91% de aproveitamento nos passes. Na hora que afunila, ele não erra, mano. Tá ligado? Quando ele pisa no ataque, ele acerta muito. 80% nas bolas longas e 80% nos passes tensos, que seriam os passes pressionados. Que é o que mais o meio campo precisa. É acertar passe quando ele tá sob pressão, quando ele tá marcado. E o Olay faz isso muito bem. É meio que o motorzinho desse time, tecnicamente muito bom, e fisicamente conseguiu acompanhar o nível de uma Copa do Mundo tendo 20 anos.
é muita coisa. É muita coisa. E o John Mandé com 19, possivelmente chegando para um PSG, para um Liverpool nessa próxima temporada aí. São times que. O PSG menos, né? Acho que o PSG não precisa de um ponta. Acho que tem times até que seria mais interessante ver ele. Acho que um Liverpool seria legal, porque desde que saiu o Luiz Dias, ficou faltando uma peça ali de mais drible, enfrentamento, um cara mais, sabe assim, que traz um negócio diferente, um enfrentamento mano a mano. Enfim, tem vários lugares que seria maravilhoso ver ele jogar. Acho que Premier League, se ele for para a Espanha, jogar no Barcelona, no Real Madrid, ia ser lindo. Enfim, vamos ver para onde esses garotos vão. Acho que o Olay vai para uma prateleira um pouco abaixo ainda. Acho que ele pula do Trabzonspor para uma Premier League de segundo escalão, para uma La Liga de segundo escalão, e aí escalando na carreira, mas já vale um bom dinheiro o nosso Olay. Próximos nomes, e aqui tem dois craques, mano. Aqui, meu Deus do céu, que eu sou fã. Mano, assistindo a Copa e ver Boadi, principalmente Boadi, e o Manzambi jogando bola, cara, assim, é difícil não gostar. É difícil não olhar e falar, nossa, mano, é muito talento. O Boadi, mano, ele tem 18 anos. Ele joga, né, como volante dessa seleção de Marrocos, como se ele tivesse 36. Assim, uma calma para jogar futebol. Cara, o Marrocos pegou a França, né, nas quartas de final, foi eliminado. Cara, o jogo do Boadi, você olha ele jogar assim, cara, e ele pegava a bola às vezes, nesse perde pressiona muito rápido da França, ele tava com 3, 4 jogadores franceses em volta. Ele tem uma calma para jogar que às vezes até irrita. Ele joga com a cabeça em pé, com uma tranquilidade para jogar bola, e ele sabe que tecnicamente ele é muito bom, então ele domina, ele conduz a bola perto do pé, ele erra muito pouco passe, ele não erra quase nada em campo, mano. E ele ocupa espaço muito bem para jogar como primeiro volante, mesmo sendo mais franzino, né? Ele consegue disputar muito bem. Cara, 18 anos de idade, mano, e assim, é um jogadoraço, 65 ações com bola por jogo. Numa Copa do Mundo, tem que ter muita coragem para fazer, mano. Você pegar na bola 65, 70 vezes em um jogo de Copa, você tem que estar muito confiante e você tem que ter muita noção do seu talento, ainda mais com a idade que ele tem. 18 anos de idade, é assim, e com uma seleção de Marrocos emergente, com grandes nomes, com o Brahim Dias do Real Madrid, com o Hakimi, o Saibari que vai pro Bayern de Munique, jogadores. Ih, família, travou aqui, eu peço perdão, tá? Peço desculpas, foi uns 10 segundos, foi mal. Voltamos. Cara, assim, com jogadores, e Marrocos tinha uma grande expectativa em cima dela, né? E aí você ser o elo desse time, de fazer o time jogar, e de fazer as coisas acontecerem, e de se movimentar sabendo, assim, conseguir acompanhar um Hakimi, acompanhar um Brahim Dias, taticamente até, e mentalmente, né? Tipo assim, nas ideias de jogo, e quando que horas você tem que dar o passe no timing certo pro cara correr e você ir receber e tal, que hora você aproxima, que hora você alarga. E o cara tem 18 anos e fez isso bem demais, mano. Pegou na bola 70 vezes por jogo numa Copa do Mundo. Numa seleção emergente com grandes expectativas, tem 18 anos de idade. O que ele fez com o jogo contra o Brasil, meu Deus do céu, o Ancelotti deu meio de campo pra ele. E ele engoliu o Casemiro e o Bruno Guimarães com a facilidade, irmão, de beber um copo d'água. Vai sair pros seus 50, 60, 70 milhões de euros lá do Lille, porque joga demais. E o Manzambi, cara, desde o primeiro jogo, gerava-se uma expectativa de ver o Manzambi em campo pela Suíça. E ele teve, cara, os números dele são bem doideira, 4 jogos, 2 como titular, 3 gols, 2 assistências. Não existe isso. Isso não existe, isso não existe. Tendo 20 anos de idade numa Copa do Mundo, você ter 2 jogos como titular, 3 gols, 2 assistências, é uma loucura. É uma loucura. Joga de volante, joga de meio campo, joga de centroavante, joga de segundo atacante, ele faz tudo. Basicamente, o segundo atacante desse time da Suíça veste a camisa 9, só que no time dele ele joga como segundo volante ou como volante camisa 5. Assim, acho que nem camisa 5 ele não deve fazer mais, né? Esquece. Mas assim, na Suíça ele ganhou um protagonismo bizarro, ele ficou fora dos jogos de mata-mata, o que foi deprimente, assim, porque eu queria ver ele contra a Argentina, queria ver ele contra a Colômbia, a gente acabou não vendo. Tava para ir pro Newcastle, acho que vai pro Aston Villa, saindo do Freiburg, por um grande dinheiro aí, uns 50, 60 milhões de euros, acho. Bastante dinheiro pro Freiburg, bastante dinheiro para um cara de 20 anos que gera expectativas muito grandes para a carreira dele, para a sequência, o que ele pode fazer numa Premier League. Acho que, claro, Copa do Mundo é um tiro muito curto, ele fez 4 jogos e assustou o mundo, assim, tipo, meu Deus, quem é esse cara? Calma aí. E aí você dá um zoom, assim, na carreira do moleque, olha o que ele tá fazendo. E os grandes clubes, os grandes centros, a Premier League já começam a olhar para ele. Então, ver se ele vai conseguir corresponder às expectativas. Todos esses nomes aqui são nomes muito novos. Os caras têm maiores e menores expectativas de acordo com os centros que eles jogam e com as seleções deles, o desempenho e etc. Mas
Todos esses nomes são sobre corresponder à expectativa. E vai ser difícil pro Manzami corresponder a elas, mas a gente confia, porque jogou demais nessa Copa do Mundo, no maior centro possível do futebol mundial. O cara rendeu o que ele rendeu, pra ele sair dali e não jogar mais nada é difícil, tá? É bem difícil. Tecnicamente um monstro, fisicamente um monstro, joga demais. Próximos nomes. Aqui tem 2 meias armadores, praticamente, né? O Gilberto Mora, Gilberto Mora, e o Ibrahim Maza, da Argélia. Gilberto Mora, mexicano. Cara, o Mora, ele tem 17 anos e ele já jogou a sua primeira Copa do Mundo. Só isso já fez eu colocar ele na lista. E aí eu fui olhar os números dele na Copa, mais ou menos. Deixa eu puxar aqui rapidinho. Aqui. Primeira Copa do Mundo com 17 anos de idade. Isso é assustador. Você tá pronto para jogar a Copa, ele é jogador do Tijuana, do México. Você tá sendo cogitado para jogar uma Copa com 17 anos, isso já fala sobre o quão grande é a sua prospecção de futuro, o que as pessoas projetam em cima de você. Já é uma pressão muito grande para jogar bola. E aí, cara, ele jogou contra o Equador, e foi o jogo que eu mais vi dele em campo, assim. Cara, pegando na bola o tempo todo, participando do jogo o tempo todo, e querendo jogar, sabe? Assim, você tem 17 anos, você entra em campo numa Copa do Mundo como titular, a chance do cara se esconder em campo, mano, é muito grande, velho. Só que ao mesmo tempo, pra você estar nessa Copa do Mundo, você tem que ser grande. E aí você percebe que ele é jogador de jogo grande, que ele chama o jogo, que ele quer a bola no pé, que ele sabe o que ele faz com a bola no pé, ele tem um refino técnico, fisicamente sofreu, é claro, é um cara mais franzino ainda, não tá 100% desenvolvido para disputar uma Copa do Mundo, com os volantes do Equador, o Pedro Vitti e o Moisés Caicedo chegando a porrada, mas ele, cara, é basicamente um ponto esquerda no Tijuana, só que ele joga corredor esquerdo, corredor central e corredor direito igual, assim, ele corre o campo inteiro, ele participa do jogo ofensivamente do campo inteiro. Eu colocaria ele mais como camisa 10, é o que eu enxergo ele por característica. Acho que ele não é o ponta de muita velocidade, também de muita recomposição defensiva. Acho que o futebol de hoje pro ponta, ele tem que ser muito físico, acima de tudo. E o Mora é esse cara mais técnico. E, mano, espero ver ele em um grande clube para os próximos anos, um clube que possa desenvolvê-lo. Acho que não é caso de sair do Tijuana para o Real Madrid, não é caso de sair do Tijuana para o Manchester United, Manchester City, é caso de sair para um Aston Villa, um Newcastle, um time assim, que ele vá ter minutos e que ele possa se desenvolver. Acho que a Alemanha, principalmente, tem vários times que gostam de gerar esses jovens, de trabalhar o Leipzig, o Dortmund, times que gostam de ter jogadores muito novos para preparar os caras, assim, e para fazer grandes vendas. Eu acho que o Mora tem que buscar esse tipo de centro. E o Maza, que já é um pouco mais velho do que o Mora, deixa eu pegar até a idade, acho que são 20 anos, 20 anos, um pouco mais velho, 20 anos de idade. Assim, esse time da Argélia era um pouco de, assim, expectativa muito baixa, né, óbvio. Só que você tem ele, você tem o Mahrez, você começa a olhar e fala, mano, tem um negócio ali. E o Maza foi esse cara que eu vi nesse time, assim, esse camisa 10, esse meia armador, esse cara que joga na entrelinhas. E aí que tá, o ponto principal dele é o cara que tem 55 ações com bola por jogo. O Boadi tem 65, é o exemplo que eu dei, só que o Boadi é um primeiro volante, segundo volante. O Maza tem 55, jogando no setor que mais é pressionado no campo, jogando no entrelinhas, que seria o entrelinhas, né? A linha de zaga e a linha de volantes. E ele corre nesse meio aqui, e ele participa do jogo no setor mais afunilado, mais pressionado, que ele tem mais contato físico, que você menos pode pegar na bola, que é o corredor central perto do gol, na entrada da área ali. E ele pega muito na bola, ele consegue ter o timing e a noção exata do espaço que ele tem para jogar. Então ele conduz a bola no meio dos marcadores, no meio das linhas, com muita facilidade. Não participou de gols nessa Copa, é verdade, mas tem 74% dos passes no terço final. Eu acho que é importante pro camisa 10. Na hora que mais perto do gol ali, você tem que acertar, você tem que dar o passe final, e ele é esse cara. Eu vi ele colocando companheiros na cara do gol, né, durante essa Copa. Muita noção de espaço, de timing para dar passe, enfim. Acho que, claro, com 20 anos você não pode esperar que eu venha aqui com um jogador de 10 gols na Copa, é muito difícil, não é o Mbappé, mas eu acho que ele pode sim ter um salto na carreira depois dessa Copa, porque é muita qualidade técnica, mano, é muito bom jogador. E pra gente fechar, 2 nomes que participaram mais de gols, né? Yassin Ayari, da Suécia, e Sheldrup, da Noruega. O Ayari, 4 jogos e 2 gols para um volante. Doidão, isso é coisa. Bate escanteio, bate bola parada, assim, uma batida na bola diferente, assim. E um volante que joga de 5, joga de 8, jogador do Brighton da Premier League já. Acho que 22 anos já também, não é nenhum moleque, mas acho que ele deve dar esse salto também daqui a um tempinho, porque ele assumiu um protagonismo nesse time da Suécia, querendo ou não, que tem Isaac, que tem
Gyökeres, mas faltava mais alguém para trazer um pouco dessa responsabilidade para si. E ele resolveu jogos, assim, contra a Tunísia ele resolveu o jogo fazendo 2 gols, inclusive essa cena é dele não comemorando o gol contra a Tunísia, né? A família dele é de lá, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Enfim, é um baita jogador, é volante que chega na entrada da área, que gosta de finalizar, e eu gosto desse estilo de volante, que finaliza gol, que bate pro gol. É muito bom. 45 ações com bola por jogo também. Acho que mostra como ele é um volante mais avançado. Acho que tá em setores do campo que ele não tem tanto espaço para jogar. E ainda assim fez uma boa Copa e chamou atenção em um time com o Isaac Gyökeres, que a gente tem o Elanga também do Newcastle vindo do banco, que a gente olhava muito para ele. Mas ele conseguiu chamar atenção, conseguiu ser visto. E o Sheldrup da Noruega, cara, assim, são 6 jogos, 2 como titular, 1 gol e 3 assistências. Cara decisivo, é cara que participa de gol. Fez um gol contra a Inglaterra, que eu achei que ele tentou cruzar, achei. Uma vez que entrou, um golaço. Meu Deus do céu. E 3 assistências, 2 assistências no jogo contra o Brasil, que a gente fica pé da vida, mas é o maior jogo da história da Noruega no futebol. Não tem jeito. E foi o protagonista do jogo junto com o Haaland, entrando do banco no segundo tempo, vindo no intervalo já pro jogo e chamando a responsabilidade, tendo a bola, pegando, indo para cima do Danilo o tempo todo e jogando muito bem. Tecnicamente muito bom e deve dar um salto de carreira também depois dessa Copa. Eu acho que o principal que eu peguei desses caras são o possível salto de carreira que eles têm para dar. Nenhum deles está nos grandes centros. Enfim, são caras de muito talento, muita qualidade. O famoso refino técnico. Certo? Se você gostou do vídeo, mano, se inscreve no canal e deixa o like para ajudar nós. Vai ser maravilhoso se você puder fazer isso por nós. Comentar sua opinião também, se você quiser compartilhar para Deus e o mundo. Espalha a palavra aí, certo? Tamo junto, fiquem com Deus e é nóis.